Preparem-se, pessoal, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo de Dom Quixote. Sabiam que estamos falando do segundo livro mais lido da história? Perde só para a Bíblia. Imagina! Uau! Impressionante! Pois é, e a gente vai desvendar tudo. Uma verdadeira obra-prima, sem dúvida. E sabe o que me deixa mais fascinado? É como uma história de um cara que resolve virar cavaleiro andante, escrita lá no século XVII, ainda consegue ser tão atual, tão relevante pra gente hoje em dia. É impressionante como a gente se identifica com as loucuras, os sonhos e as desventuras do Quixote. Mas o que será que faz essa obra ser tão atemporal? Olha, a genialidade do Miguel Cervantes está em criar personagens e temas que são universais. Quem nunca se pegou sonhando acordado, buscando um ideal? Quem nunca se meteu em alguma enrascada por causa disso? Ah, eu já me meti em cada uma por sonhar alto demais. Pois é, e o Quixote, com toda a sua loucura, acaba sendo um reflexo da nossa própria humanidade. E por falar em loucura, como é que o Alonso Quijano, um homem de meia idade, se transforma no Dom Quixote? Que mudança radical é essa? É, aí que a mágica da literatura acontece. O Alonso, lendo sem parar aqueles romances de cavalaria, acaba se deixando levar completamente pelas histórias de heroísmo e bravura. Ele mergulhou de cabeça nos livros, tanto que ele decide virar um cavaleiro andante de verdade, pronto para enfrentar gigantes, salvar donzelas em perigo, sabe? Ele embarca totalmente nessa fantasia. É como se ele vivesse dentro de um livro. Falando nisso, lembrei da Dulcinea, o grande amor do Quixote. Ah, Dulcinea, ela é quase uma criação da imaginação dele, né? Mais do que uma pessoa real. A Dulcinea é a musa inspiradora do nosso cavaleiro, mas ela só existe na mente dele, uma musa imaginária, inspirada, claro, por uma camponesa que ele conheceu lá no passado, aquele amor idealizado, platônico, que movia os cavaleiros medievais. E essa paixão toda por uma mulher que só existe na imaginação dele me lembrou de um trecho que diz: "O amor não vê com os olhos, mas com a imaginação." É demais, é lindo esse trecho. É como se o Cervantes dissesse que no amor a realidade não importa muito, o que vale é a fantasia. O amor, assim como a morte, a tudo alcança, como o próprio Cervantes escreveu. E essa frase nos leva a pensar no poder da imaginação, como ela molda nossas emoções, nossas ações, até a forma como a gente vê o mundo. E já que a gente está falando em ações, não podemos esquecer do fiel escudeiro, o Sancho Panza. A dupla Quixote e Sancho, sensacional, você não acha? Eles são opostos que se complementam, a famosa dupla dinâmica. O Quixote é o sonhador, o idealista, e o Sancho, o pé no chão, o realista. Essa diferença entre eles, nossa, rende cada situação. É como se o Cervantes brincasse com a nossa própria capacidade de viver entre a fantasia e a realidade, né? O mais legal é que mesmo com todas as diferenças, eles constroem uma amizade, uma lealdade que atravessa qualquer desafio. Me lembro de um diálogo em que o Sancho diz: "Eu, por seguir a vossa loucura, vou perder o juízo." É quase uma declaração de amor à loucura do Quixote. E essa lealdade toda é posta à prova quando o Sancho vira governador de uma ilha, não é? Ah, essa história é hilária. Tudo começa com uma pegadinha. Um duque e uma duquesa, fascinados pelas aventuras do Quixote, resolvem pregar uma peça no Sancho. Eles nomeiam ele governador de uma ilha, só que a ilha é fictícia. Imagina a cara do Sancho. E como ele se sai como governador? No começo ele fica todo deslumbrado, sabe? Com o poder, as mordomias, tudo aquilo. Mas com o tempo ele percebe que não é fácil ser governador, não. É, a responsabilidade bate na porta, bate forte. Ele tem que tomar decisões difíceis, lidar com a solidão do poder. E aí ele começa a repensar os valores dele. A vida de governador não é só festa, né? E o Quixote, como ele reage a tudo isso? O Quixote continua sendo o mentor, o conselheiro, incentivando o Sancho a ser justo, compassivo, mas no fundo a gente sabe que ele está sentindo falta do seu fiel escudeiro. E no final, o Sancho acaba renunciando ao cargo, né? A experiência como governador transforma ele profundamente. Ele descobre que a verdadeira riqueza está na simplicidade, na amizade, na liberdade de viver aventuras ao lado de quem ama. E ele volta, mais sábio, mais humilde. Ele aprendeu muito com essa experiência, sem dúvida. E essa jornada do Sancho é só uma das muitas histórias incríveis que a gente encontra em Dom Quixote. Mas antes de a gente mergulhar em outras aventuras, acho que vale a pena falar um pouco sobre a estrutura da obra. A estrutura da obra é fundamental para a gente entender a genialidade do Cervantes. A obra é dividida em 126 capítulos, publicada em 2 partes. E essa divisão não é só por causa da publicação. Ela reflete a evolução da escrita do Cervantes.
Mas quais são as diferenças entre as duas partes? A primeira parte, de 1605, tem um estilo mais próximo do maneirismo, um movimento artístico que gostava de artificialidade e de rebuscamento. Já a segunda parte, publicada em 1615, já tem características do barroco, com um estilo mais dramático, contrastante e mais realista. Ou seja, ao longo da obra, o Cervantes vai deixando o estilo artificial e se aproximando de uma linguagem mais real. É como se a escrita acompanhasse a jornada do Dom Quixote. Ele também vai se confrontando com a realidade ao longo da história, aprendendo com as experiências. Sensacional. Essa mudança de estilo enriquece a obra, né? Mostra a versatilidade do Cervantes. O autor transita entre o humor, a crítica social, a aventura e a introspecção. Ele cria uma obra complexa que desafia o leitor a todo momento. Falando em desafios, lembrei daquela cena clássica. O Quixote lutando contra os moinhos de vento achando que eram gigantes. Mas o que será que podemos aprender com essa passagem? Ah, essa cena é genial. Ela resume o Quixote. A coragem, a teimosia e dificuldade de enxergar a realidade como ela é. Mas, por outro lado, ela nos convida a pensar na importância de manter os sonhos vivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. É como se o Cervantes dissesse: a vida pode ser dura, mas não perca a capacidade de sonhar, de lutar pelo que você acredita. A luta do Quixote contra os moinhos de vento é uma metáfora da própria luta contra as dificuldades, os obstáculos que a gente encontra na vida. E o mais legal é que, mesmo sabendo que ele está errado, a gente torce por ele, se emociona com a determinação dele. O Quixote, com toda a sua loucura, seu idealismo, nos inspira a nunca desistir dos nossos sonhos, mesmo que eles pareçam moinhos de vento para outras pessoas. O Sancho reage a essa cena como sempre, tenta alertar o Quixote do perigo, mas no fundo ele admira a coragem dele, mesmo sem entender direito as motivações, e acaba se rendendo à teimosia do amigo. Sancho, amigo de todas as horas. E essa cena ficou tão famosa que virou um símbolo, né? Lutar contra moinhos de vento virou sinônimo de lutar por causas impossíveis, mas com coragem e determinação. E essa é só uma das muitas lições que a gente aprende com Dom Quixote. Mas antes da gente continuar explorando essa obra-prima, que tal uma pausa? A gente volta já já para desvendar mais segredos e belezas de Dom Quixote. Sabe, enquanto a gente se diverte com as aventuras do Quixote, o Cervantes aproveita para fazer uma crítica social da Espanha do século XVII. Ele era esperto. A gente dá risada, mas no fundo ele está falando dos costumes, da hipocrisia, das injustiças da época. Usou o humor para cutucar as feridas da sociedade. Ele satiriza a nobreza que estava em decadência, mostra a exploração dos pobres, a corrupção, tudo isso misturado numa história que te prende do começo ao fim. É como se ele dissesse: acorda, gente. Olha o que está acontecendo ao seu redor. E faz isso de um jeito que te faz rir e pensar ao mesmo tempo. O mais incrível é que as críticas do Cervantes ainda fazem sentido hoje em dia, mesmo depois de tanto tempo. A busca por justiça social, a luta contra a opressão, defender quem precisa. Esses temas nunca envelhecem. Por isso que Dom Quixote é tão especial. Tem humor, aventura, crítica social, reflexões. O autor mistura palavras difíceis com outras bem simples do dia a dia. Ele mostra a diversidade da sociedade espanhola daquela época. A gente consegue até imaginar as vozes das personagens, cada um com seu jeitinho de falar. Parece que a gente está lá com eles, ouvindo as conversas. Cervantes era mestre em criar diálogos. E através das falas, ele constrói personagens complexos, cheios de camadas, contradições. Você reparou como a linguagem do Sancho Panza muda ao longo da história? No começo, ele fala de um jeito mais simples, como um camponês. Mas conforme ele convive com Quixote e as leituras dele, o vocabulário vai ficando mais rico. Ele até usa umas palavras mais difíceis, mostrando como ele está evoluindo. É como se ele fosse absorvendo um pouco da loucura do Quixote, mas sem perder a essência dele, a sabedoria popular. E essa mudança na linguagem é mais uma prova de como Cervantes era genial. Ele construiu personagens profundos de verdade. E o próprio Dom Quixote, o Quixote, que figura! Ele é tão contraditório. Ora parece louco, ora lúcido, idealista e melancólico. É uma mistura que fascina. A gente fica pensando, ele é mesmo louco ou ele escolheu viver no mundo de fantasia? Eu acho que ele encontrou na fantasia um jeito de lidar com a realidade, sabe? De criar um mundo onde os valores dele pudessem existir. É essa abertura para diferentes interpretações que faz a obra do Cervantes ser tão incrível. Ele nos faz pensar sobre a gente mesmo, sobre os limites da sanidade, sobre o poder da imaginação. E a grande questão, será que o Quixote é louco ou não? Há uma resposta certa para isso? Acho que a graça é justamente não ter uma resposta definitiva. Cada um tira suas próprias conclusões, se identifica com as dúvidas do personagem e pensa sobre o papel da fantasia e dos sonhos na vida.
e o embate entre o mundo idealizado do Quixote e a realidade. Ele se frustra, se decepciona, se machuca, mas nunca perde a esperança de encontrar um mundo melhor, mais justo, como nos livros de cavalaria. Ele carrega dentro dele a chama da esperança, da bondade, da justiça, e tenta do jeito dele espalhar isso para o mundo. E essa persistência, essa fé nos ideais, é o que faz dele um personagem tão inspirador, mesmo com todas as suas falhas. Don Quixote deixou uma marca na cultura, na arte, na literatura. Inspirou tanta gente. Goya, Picasso, Dalí, grandes artistas se renderam ao encanto de Quixote, retratando a história dele em suas obras. No Brasil, temos os Engenheiros do Havaí com aquela música, Don Quixote, homenageando o personagem e sua luta por causas, digamos, desafiadoras. É incrível como a obra do Cervantes atravessou séculos, inspirando a criação de novas obras de arte em diferentes lugares do mundo. Um legado e tanto, né? Mostra como a mensagem do Quixote é poderosa e universal. Falando em legado, sabia que a palavra quixotismo virou parte do nosso vocabulário? Usamos para descrever quem é idealista, sonhador, que luta por causas que parecem impossíveis, que não se conforma com a realidade. O famoso Don Quixote dos dias de hoje. Quixotismo virou sinônimo de coragem, persistência, idealismo, mesmo que às vezes pareça ingenuidade ou loucura. No fundo, todos nós temos um pouco de Don Quixote dentro da gente. Essa vontade de mudar o mundo, de lutar pelo que a gente acredita. E o Don Quixote nos ensina que coragem, persistência e fé em si mesmo são essenciais para alcançar nossos objetivos. Por mais difíceis que eles sejam, é que às vezes um pouco de loucura é o que a gente precisa para chegar ao mundo de outra forma, sair do comum, buscar novos caminhos. O Don Quixote nos convida a questionar tudo, a desafiar as regras, a buscar a liberdade de pensar e agir. Ele mostra que a vida é uma grande aventura, com desafios e surpresas, e que a gente precisa viver com intensidade, paixão e, claro, um toque de idealismo. E sim, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo de Don Quixote. Uma jornada e tanto, hein? Uma obra-prima que diverte, emociona, faz a gente pensar e principalmente nos inspira a viver com mais paixão, coragem e até um pouco de loucura, né? A história do Alonso Quijano, que se transforma no cavaleiro Don Quixote, mostra que a gente pode moldar a realidade com a força da imaginação, com o poder dos sonhos, e que a busca por um ideal, mesmo que pareça impossível, pode nos levar a viver grandes aventuras, a descobrir mais sobre nós mesmos e o mundo. Don Quixote ensina que a vida é uma jornada cheia de surpresas e desafios, e que vale a pena viver tudo isso com otimismo, generosidade e, claro, um toque de idealismo. Mesmo que, como nosso cavaleiro, a gente acabe lutando contra moinhos de vento, confundindo fantasia com realidade. Mas é essa capacidade de sonhar, de acreditar em algo maior, que nos impulsiona a sermos melhores, a lutar por um mundo mais justo. E a obra do Cervantes nos lembra que a gente não precisa fazer essas buscas sozinhos. Assim como Don Quixote tem o Sancho Panza, a gente também pode ter amigos, companheiros de jornada, que nos apoiam, nos questionam e nos ajudam a seguir em frente. Companheiros que, como Sancho, nos mostram a beleza das coisas simples, a importância da amizade, a força da lealdade. Don Quixote é uma obra atemporal, que atravessa gerações, culturas e continua nos inspirando a encontrar nosso próprio Quixote interior. Aquele que nos incentiva a sonhar, a lutar pelo que acreditamos, a nunca desistir dos nossos ideais, mesmo quando o mundo diz que estamos errados. Que a gente continue se encantando com a história de Don Quixote. Que ela nos provoque e nos lembre que num mundo cada vez mais cínico, um pouco de loucura, de idealismo, pode ser a nossa salvação. Com essa mensagem de esperança, a gente se despede de Don Quixote, de Cervantes e agradece a companhia de vocês nessa viagem literária. E se você ficou até agora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos. Até a próxima!